Olá pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é para o 5º ano do projeto Avalia Brasil. Nós vamos estudar aqui o bloco 3, aula 11 e desenvolver duas habilidades. A primeira é estimar as medidas de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não. E a segunda é resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas. A nossa videoaula possui dois objetivos. O primeiro é conhecer algumas grandezas e suas medidas padronizadas e não padronizadas. E o segundo é resolver alguns problemas. Vamos começar com a medida de comprimento. Bem, um exemplo de medida de comprimento pode ser a altura de uma pessoa. Por exemplo, a altura do Beto. A altura do Beto é uma medida de comprimento. Podemos usar como medida padronizada para mensurar a altura do Beto o centímetro, por exemplo. Se for uma medida maior, como por exemplo o comprimento de um quarto, a gente pode usar a medida padronizada metro, e aí vai. Mas também podemos utilizar medidas não padronizadas. No caso da altura do Beto, eu posso medi-la usando o palmo. O palmo é uma medida que não é padronizada, pois cada pessoa possui um palmo de tamanho diferente. A medida de comprimento possui várias medidas padronizadas. E eu trago aqui na escala a medida base, que é o metro, e seus submúltiplos e múltiplos. Dos seus submúltiplos nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. E nos múltiplos nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Mas eu quero chamar a atenção para algumas medidas que são muito comuns no nosso dia a dia. O metro, a mais utilizada, uma das mais utilizadas. O centímetro, também muito utilizada. Já que eu estou falando de metro e centímetro, é importante saber que 1 metro equivale a 100 centímetros. Lembrem-se disso. 1 metro equivale a 100 centímetros. Tem uma outra medida que também é muito utilizada quando estamos trabalhando com comprimentos grandes. É o quilômetro. E aí lembre-se, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 quilômetro é 1000 metros. Vamos resolver um probleminha sobre medida de comprimento. Eu trago aqui uma questão da seção Fixando Mais, está na página 120. É a primeira questão. Diz o seguinte: Laura e Arthur caminham cerca de meio quilômetro para ir à escola todos os dias. Qual a distância que eles caminham em metros? Bem, vamos para a resposta. Eu já aprendi agora há pouco que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. O problema diz que Laura e Arthur caminham meio quilômetro, então a metade de 1 quilômetro. Ora, se 1 quilômetro inteiro equivale a 1000 metros, a metade vai ser a metade de 1000 metros, então vai ser 500 metros. Então, Laura e Arthur caminham 500 metros, alternativa A. Bem facinho, né? Vamos continuar nosso estudo com as grandezas de medida e aprender agora um pouco sobre a medida de massa. A medida de massa é aquela que a gente obtém quando a gente sobe numa balança para conferir a massa do nosso corpo. Como medida padronizada da grandeza de massa, eu posso utilizar, por exemplo, o quilograma. Então, ao subir na balança, eu estou vendo quantos quilos possui o meu corpo. Quilograma é uma medida padronizada de massa. Vamos conhecer as medidas padrões da grandeza massa. A medida base é o grama, que tem seus submúltiplos e múltiplos. Entre seus submúltiplos nós temos o decigrama, o centigrama
e o miligrama. E para os múltiplos nós temos o decagrama, hectograma e quilograma. Agora fique atento. As mais utilizadas medidas de massa são a grama e o quilograma, quando nós estamos medindo objetos mais pesados. E vale ressaltar que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Lembre-se sempre disso. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Vamos resolver um problema sobre a medida de massa. Eu trago aqui da seção Fixando Mais, que está na página 123, a segunda questão. Diz o seguinte: em um vaso cabem 3 quilos de terra. Quantos sacos de 500 gramas de terra devo comprar para encher esse vaso? Então, 3 quilogramas de terra vão caber em quantos sacos de 500 gramas? Vamos para a resposta. Eu já aprendi agora há pouco que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Ora, se 1 quilograma é igual a 1000 gramas, então 1 quilograma é igual a 500 gramas mais 500 gramas, porque 500 com 500 vai ser 1000. Então, eu já percebi que 1 quilo de areia vai caber em 2 sacos, ou seja, eu vou precisar de 2 sacos para conter 1 quilo de terra aqui do problema. Porque 1 quilo de terra é 500 mais 500 e cada saco vale 500 gramas. Agora vamos fazer apenas uma proporção bem simples. Se 1 quilo eu uso 2 sacos, então 2 quilos eu vou usar 4 sacos e 3 quilos eu vou usar 6 sacos. Como a quantidade necessária é 3 quilos, então eu vou precisar de 6 sacos para encher o meu vaso. Então vai ser a alternativa a correta, 6 sacos. É isso aí, minha gente. Probleminha simples de transformação de unidade de quilo para gramas, para que eu possa descobrir quantos sacos são necessários. Continuando o nosso estudo, vamos aprender um pouco sobre a medida de capacidade. A medida de capacidade é aquela que indica quanto cabe em um objeto. No caso aqui, por exemplo, a capacidade de um jarro de suco. E me diz quantos, por exemplo, litros de suco cabem aqui nessa jarra. O litro é uma medida padronizada de capacidade. Mas eu posso também usar medidas não padronizadas. Para medir, por exemplo, a capacidade dessa jarra, eu posso usar o copo e descobrir quantos copos de suco cabem nessa jarra. Como o copo não é algo padronizado, eu tenho copos de vários tamanhos, então o copo é uma medida não padronizada. Na medida de capacidade, nós temos algumas unidades padrões. A unidade base é o litro, que tem seus submúltiplos e múltiplos. Nos seus submúltiplos nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Para os múltiplos nós temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. As principais unidades, quando se fala de capacidade, são o litro e o mililitro. Vale ressaltar que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Lembre-se disso. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Vamos resolver um problema sobre o que acabamos de estudar. Eu trago aqui da seção Fixando Mais, está na página 125, a primeira questão. Diz o seguinte: Vitor comprou 10 garrafas de refrigerante iguais para sua festa de aniversário. Veja ao lado uma dessas garrafas. Já dá para perceber que a garrafa tem capacidade de 3 litros. E eu quero saber o seguinte: quantos mililitros de refrigerante Vitor comprou? Vamos para a resposta. Já sabemos que ele comprou 10 garrafas de 3 litros. Então, 3 litros vezes 10 deu um total de 30 litros. Ou seja, ele comprou 30 litros de refrigerante.
10 garrafas de 3 litros. Ora, eu acabei de aprender que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, 30 litros, porque eu comprei 30 litros, né? 30 litros vai equivaler a 30.000 mililitros. É só multiplicar por 30. 1.000 mililitros vezes 30, 30.000 mililitros. Então, total de mililitros de refrigerante que Vitor comprou foi 30.000 mililitros. A alternativa correta vai ser a letra D, 30.000. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós estudamos algumas grandezas e suas medidas padronizadas e não padronizadas. Também resolvemos alguns problemas. Continue fazendo os outros problemas do material do Avaler Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!